Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal #Dev. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar sobre autenticação segura com JWT e a gente vai usar uma aula que a gente já está usando há duas aulas, que foi a conexão entre front e back, depois a gente melhorou isso daí com uma etapa de login e agora a gente vai ver como é que a gente faz essa autenticação segura com token de acesso. Bora entender tudo sobre isso. Antes da gente começar essa aula, lembra daqueles pedidos e avisos que eu sempre te faço. Primeiro, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. E também, agora, os avisos que eu tenho que dar são três. O primeiro deles é o primeiro link que está na descrição, que é a nossa formação completa Full Stack Impressionador. O segundo link da descrição é um mini curso gratuito de desenvolvimento web Full Stack, temas variados. E o terceiro link são os arquivos que a gente vai ter aqui na aula de hoje. Você vai ter um arquivo, uma pastinha do zero, uma pastinha do zero aula, que é o que eu vou fazer junto com você, a gente vai chegar até o gabarito, e você vai ter o gabarito. E lembrando, o do zero nada mais é do que uma aulinha, ó, que eu vou deixar aqui, que a gente já construiu junto, a gente já montou tudo isso aqui, então se você ainda não viu, acesse essa aula, onde a gente vê a conexão entre front e back, depois a gente implementa o login, a gente foi construindo essa aula aqui ao longo de outras aulas com coisas que vocês foram pedindo. Então agora, bora ver essa parte de autenticação. Beleza. Vou abrir aqui o NPM e a gente vai abrir aqui o JWT, que é o JSON Web Token, que a gente vai ter aqui JSON Web Token. Pronto, é o JWT de abreviação. Tudo que a gente vai fazer tá aqui nessa documentação, ele te explica tudo e basicamente o que o JWT faz? Ele cria tokens para a gente conseguir validar se aquele usuário deveria ou não acessar aquele lugar. E a gente consegue criar token que vai expirar daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos. Consigo criar token que vai demorar muito tempo para expirar ou que ele não expira. E aí a gente consegue sempre fazer esse tipo de validação quando a gente está mandando ali as nossas requisições, como a gente já viu nessa comunicação de front e back. Então a gente vai ver bastante coisa. Quero explorar alguma coisa a mais, já sabe. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler esses comentários e a gente evolui essa aula um pouco mais. Só que sempre a gente tem que ir um pouquinho. Beleza, vocês gostaram? Querem ver mais coisas? A gente vai mais um pouquinho, senão eu começo a viajar aqui e aí não faz sentido para vocês. Mas beleza, qual que é a nossa ideia? O que a gente tinha? Aqui já está no gabarito. Ele já está fazendo direitinho o que a gente vai implementar na aula de hoje, que é o seguinte. Se eu tentar colocar aqui, ó, diego@hash.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Fazer login, tá lá, e-mail sem inválidos, porque a gente tinha aquele e-mail fake, né? abc@123.com, fazer login, continua com o negócio inválido, e aqui a gente coloca, ó, abc123. Era a mesma coisa que a gente tinha na aula passada. Quando eu logo, ó, ele chega aqui na saudação personalizada, e eu coloco aqui, ó, Diego, que é meu nome, enviar, tá tudo funcionando. Só que isso daqui tem mais coisa do que a gente tinha antes. Por quê? Repara, isso daqui agora está sendo validado. Se eu não tiver o meu tokenzinho que a gente criou, eu não consigo entrar nessa tela. Mas como eu tenho token, inclusive se eu atualizar a página, ele continua validando, ele é persistente. E eu criei um token para ele expirar em 15 minutos. Então se eu vier aqui de novo, Diego, tá tudo certinho. Beleza. Agora, e se eu limpar esse token? Vou dar um F12 aqui, ó, vou vir aqui em Application, e eu tenho aqui, ó, Local Storage, que é onde eu estou armazenando esse meu token, ó, Localhost, tá lá, token, é esse valorzão todo aqui, ó, tá tudo encriptado ali, e eu simplesmente deleto ele. Se eu deletar ele, olha o que acontece se eu der um F5, ó. Eu não consigo entrar na página de saudação. Saudação é uma página protegida, então eu preciso daquele token validado. Então das duas, uma. Ou a pessoa não tem token, ou a pessoa tem um token inválido, ela não vai conseguir acessar a página de saudação, que é a nossa página protegida, e a gente está com a nossa autenticação completa. Então aqui eu tenho que logar. Quando eu autentico, ele cria o token aqui, ó. Aí vamos voltar lá com ABC. ABC123, Enter, ele cria lá, ó, vai para a saudação e cria um novo token ali que vai expirar daí um tempo direitinho, a gente consegue validar. Beleza? Esse é o contexto do que a gente vai fazer. Bora fazer isso daqui e explicar da melhor forma possível. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter, deixa eu voltar aqui para o login, a gente vai chegar, deixa eu matar aqui também esse meu token para a gente criar tudo isso. De novo, a gente vai ter aqui a pastinha gabarito, onde a gente vai consultando algumas coisas aqui que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que mudar alguns passos. E aqui a gente tem o do zero, que é basicamente aquela aula que a gente tinha feito, e a gente tem o do zero aula, que é o que a gente vai ter agora. E essa pastinha, esse arquivo desktop ini, se você quiser ir deletando, pode ir deletando à vontade, que ele
É um arquivo que fica no Google Drive, que não faz mal, mas também ele só tá atrapalhando ali, então você pode deletar. Mas beleza, vai ficar assim, é exatamente o que a gente tinha anteriormente. O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu pegar aqui meu terminal, ou a gente pode vir aqui New Terminal, e eu vou matar esses dois, que esses dois aqui são do nosso gabarito. Mas o gabarito a gente já viu ali o que ele está fazendo, só que eu não quero ter um conflito do servidor rodando ali na mesma porta, e eu não quero mudar o nome da porta, então eu vou usar a mesma. O que a gente tem que fazer? Entrar na nossa pastinha. CD do 0-aula barra back end. Enter. npm i. Tem que rodar tudo ali que a gente tinha. E aqui a gente tem ó, esse server.js, foi tudo que a gente fez nas últimas aulas. E a gente tem o package.json. Eu não tenho um watch aqui, né? Seria interessante para a gente ficar testando isso aqui, ó. Que vai ser esse script com um watch. Que aí toda modificação que eu fizer ele roda. Aí a gente pode vir, ó, para rodar esse script, npm run watch. Beleza, tá rodando ali direitinho. Posso fechar esse aqui. Vamos deixar aberto o server.js porque ele vai ter várias modificações. Vou abrir aqui um novo. CD, deixa eu botar a setinha para cima. CD aqui. E aqui só vai mudar para front-end. npm para ele instalar todas as dependências que ele precisa. npm run dev. Beleza, Ctrl clique aqui. Show de bola. Abriu aqui na nossa rota principal, a gente não tem basicamente nada. Então, essa nossa rota aqui, na verdade, era o login que a gente tinha que entrar. A gente pode criar uma rota que simplesmente redireciona para o login, mas aí, tudo que vocês quiserem que a gente melhore isso aqui, a gente pode ir melhorando. Mas eu preciso do quê? Like e eu preciso de comentário. Aí a gente melhora isso daqui. Mas beleza, temos ali o nosso login. Esse daqui já morreu, tanto que eu entrei no mesmo lugar, então, mas esse daqui não serve mais para nada. A gente tem aqui o nosso login do jeito que ele estava e está funcionando da forma antiga. Então, abc@123.com, abc123, pá. Beleza, entrei aqui, deixa eu ver se aqui se ele tem token. Forma antiga, não tinha token. E qualquer pessoa aqui, ó, pode entrar, pode atualizar e essa página não está protegida. Beleza, algumas modificações que a gente vai ter que fazer. Vou minimizar isso daqui, daqui a pouco a gente aumenta. Lá no nosso app, a gente tem as nossas rotas, então login e saudação, ó, Ctrl clica. Opa, ele não abriu ali as duas. Então deixa eu abrir aqui. Duplo clique e duplo clique. Abriu ali as duas, posso fechar o app. Aqui a gente tem o nosso login. O saudação tá um pouquinho mais completo, tá? Bonitinho, ó, com on-change, todas as partes ali. Vamos dar uma melhorada nesse nosso login também. Então vamos dar uma refatorada nisso daqui. Primeiro, eu tenho que armazenar e-mail e senha. Vamos guardar em duas variáveis, que nem a gente estava fazendo aqui, ó. Mesma lógica que a gente tinha. Vamos chegar aqui, ó. Const e-mail set e-mail e a gente vai colocar um use state tab e ver se ele importa vazio. Shift Alt seta para baixo, password e aqui a gente coloca um password também. Beleza. Como é que agora eu garanto que essa variável vai estar sempre atualizada? On change, a gente vai rodar uma arrow function que faz o set e-mail com o valor desse nosso input. E a gente tem, ó, toda vez que eu estou modificando, eu tenho um evento de modificação, que é esse daqui que ele passa para cá. E.target é justamente qual é o elemento que está sendo modificado naquele evento, que é o próprio input. Ponto. Velho, mesma coisa que a gente tinha feito antes. Então ele pega o valor do elemento que está sendo modificado naquele evento, que é o próprio input. Beleza, eu vou chegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, set password. E agora ele está armazenando essas informações. Esse meu formulário vai ser responsável por fazer essa requisição daqui? Não. Então a gente vai pegar, ó, a requisição como a gente estava fazendo aqui, ó, numa função, a gente vai fazer aqui por fora, mas a gente não vai usar nenhum fetch. A gente vai usar o Axios. E aí, ó, tem aulinha aqui no canal onde a gente explica por que fetch, por que Axios, quando usa um, quando usa o outro, ó. Tem aqui a aulinha, mas você vai ver que ele é bem mais simples. A gente viu com o fetch, o Axios vai ficar bem tranquilo. Só que para isso a gente precisa instalar o Axios. Então vou chegar aqui de cima, setinha para cima, criei um novo, ó, npm e Axios. Tem que instalar esse Axios, senão ele não vai existir ali para mim. Beleza. A gente vai chegar aqui, ó, import Axios from Axios. Show de bola. O que a gente vai fazer? Eu quero criar uma funçãozinha, handle submit, que seria submit, que é garantir que eu vou resolver as coisas quando o submit for feito. Igual a nossa arrow function. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer aquela minha requisição. Vai ser bem parecido com isso daqui. Eu vou ter a sync, eu vou ter a wait, só ao invés do fetch eu vou usar o Axios. Vai ser o seguinte, ó, const response,
igual a await axios.post aqui que a gente vai dar, que eu quero jogar essas informações, ó, era um post que a gente tinha. Para onde que eu vou jogar? Mesmo lugar. Exatamente aqui, ó. Ele vai continuar recebendo essas mesmas informações. E que informações eu vou mandar? Um objeto agora, não vai ser mais um form data, com e-mail e password. E quando eu mostro um objeto... Ah, tá, eu coloquei aqui o await, assim, que faltou. Beleza. Quando eu coloco um objetozinho dessa forma, eu estou basicamente fazendo isso, ó. Opa. E-mail é e-mail. Password é password. Então ele está colocando a chave e-mail está recebendo essa variável. A chave password está recebendo essa variável. Mas aí é redundante, a gente pode simplesmente colocar assim, que fica mais certinho. Beleza, ele vai enviar um post lá para o nosso API login, tem e-mail e password, e eu estou enviando um JSON. Ele está com o middleware de JSON. Beleza. E aí ele vai verificar se o e-mail é igual a usuário, que ele pegava lá do nosso process env, beleza? E se o password é igual a senha, aí vai me redirecionar para o saudação e depois ele vai me jogar para cá. Beleza, show de bola. Temos isso daqui. Show. Vamos voltar para cá. Vou tirar isso daqui. E agora, on submit, eu quero fazer o meu handle submit. Beleza. Só que antes disso daqui também eu tenho que aqui, ó, aqui dentro eu também tenho um evento que está acontecendo quando eu dou esse submit. E se eu não fizer isso aqui, ó, prevent default, ele vai simplesmente enviar normalmente. Então o que ele faz? Quando eu for dar o submit, ele vem para essa função e essa função fala, ó, para o padrão. Eu quero tratar como você vai fazer esse envio. Aí ele faz o envio aqui. A gente pode colocar essas informações, ó, console.log, response.data. Aqui tem muita informação no response. Tem o status, tem o data, tem um monte de coisa aqui e ele já está esperando ali direitinho, ó, com muito menos informação do que o fetch que a gente tinha. Vamos voltar para cá, vamos colocar lá, ó, abc@123.com, Ctrl A, Ctrl C, porque eu sempre fico repetindo a mesma coisa. 123, fazer login, deu alguma coisa aqui, Axios Error, e aqui ele está reclamando de course, mas a gente já tem esse course ali feito. Mas é o redirect que a gente está fazendo ali. Então ele está access to request, o saudação, vindo daqui, saindo lá do 5173, de onde ele já estava. Beleza, vamos só mudar a forma que a gente está fazendo isso daqui. Já que a gente vai mudar, a gente não vai fazer esse redirect por aqui. Eu só quero dizer se ele pode fazer isso ou se ele não vai poder fazer isso. E aqui o que a gente pode colocar? Por exemplo, a gente pode mandar aqui um res.json falando que as informações estão certinhas. Então, o que a gente pode colocar? Message acesso autorizado. Beleza. E aqui, se não der certo, a gente manda um 401. Então, a gente pode mandar só um send status de 401, que ele não está autorizado. O 401 e 403 tem a ver com não estar autorizado. Beleza. Na verdade, o 401 é não encontrado e o 403 é um não autorizado. Beleza. E aqui, desse nosso lado aqui, a gente vai ter que fazer o redirect. Então, se isso daqui der certo, ó, vamos englobar isso daqui dentro de um try catch. Ele vai tentar fazer isso daqui. Se der algum tipo de erro, ele vai cair aqui. A gente pode colocar um console.error e a gente coloca aqui o nosso error. Beleza? E se isso daqui quando der certo, conseguiu, colocou aqui o response data direitinho, a gente joga ele para a página lá de saudação. E aí a gente vai ter que usar algo lá das rotas que a gente estava usando, que é o use navigate. Navigate. Ele não está aqui? A gente está usando. Quem está usando o React Router DOM, é só importar ele mesmo. Então a gente vai colocar import use navigate from React Router DOM. Beleza. Tá aqui a funçãozinha que ele está usando. Vamos chamar essa funçãozinha navigate igual a use navigate. Essa função. O que a gente vai fazer aqui? Quando eu estou ali certinho, como é que isso aqui funciona? Navigate e eu coloco para onde eu quero jogar. Então, basicamente essa funçãozinha redireciona ali para mim. Vamos voltar para cá. Dá F5 para ele limpar aqui os erros. Ele já está rodando aqui certinho porque a gente estava com watch. Vamos colocar lá abc123 @123.com abc123. Fazer login. Beleza. Acesso autorizado. Fez ali direitinho. Coloco ali meu nome, Diego, enviar. Beleza. Tá tudo certinho. Response. Eu tô enviando isso daqui. Pelo saudação. Depois a gente vê como é que tá o saudação, mas a gente não vai precisar mudar tanta coisa.
Show! Então, o nosso login a gente já deu uma repaginada ali de como ele está sendo feito. Só que agora a gente tem que mudar esse nosso back-end aqui. Então, ele tem que, quando eu fizer esse login, ele vai ter que fazer algumas coisinhas para armazenar aquele token. Então, alguns passos que a gente vai ter que fazer. Então, vamos lá. Passo a passo, vamos ver o que a gente vai precisar trazer para cá. Primeira coisa, a gente vai dar um import jwt from JSON. A gente não instalou ele ainda, então vamos instalar. Aqui no nosso, aqui a gente está no front-end, vamos criar um import aqui do back-end, se a gente tiver que instalar alguma coisa. JSON Web Token. Beleza. E aqui, de novo, vou repetir isso várias vezes nessa aula, porque tem muita coisa que a gente consegue desenvolver. Pô, lembrei de um negócio que gostaria que o Diego fizesse. Deixa nos comentários. Pô, a gente vai colocar a senha do jeito que a gente está colocando aqui, ó. ABC123, ao invés de encriptar essa senha e depois decriptar essa senha e, pô, deixar isso tudo bonitinho, bem redondinho. Depois conectar com um banco de dados. Então tem alguns passos que a gente consegue fazer aqui. Ao invés de pegar um usuário e senha específico, a gente consegue pegar várias informações, uma lista de usuários e ver se ele existe no nosso banco. Então, dá para rebuscar isso daqui. Legal. Show! Vamos voltar para cá. JSON Web Token. Show de bola. O que a gente está fazendo aqui? Primeiro, e o 403 que é o forbidden, né? Que ele está proibido. O 404 que é o not found. Eu tinha falado ao contrário. Beleza. Se o usuário for igual ao usuário e a senha for igual à senha, acesso autorizado. Caso contrário, a gente vai dizer, ó, não, você não está autorizado. Se ele fez isso tudo daqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, else, inclusive, aqui a gente pode falar para ele sair, ó, return, e ele sai da nossa funçãozinha executando isso daqui. E aí, até para ficar melhor, que aqui a gente tinha mudado, mas status.json, e a gente pode mandar aqui um errozinho que a gente está colocando, né? Então a gente pode colocar erro, error, a gente pode colocar e-mail e senha ou senha inválidos. Beleza. E ele vai sair daqui. Caso ele continue isso daqui, o que a gente pode fazer? Const token. Agora sim a gente vai criar o nosso tokenzinho. jwt.sign. E a gente vai ter que encriptar as informações, a gente vai ter que criptografar essas informações e criar esse nosso tokenzinho. Quais vão ser essas informações? As informações ali daquele usuário. E aí como é que a gente faz isso? A gente vai mandar um objetozinho com o e-mail desse usuário. E-mail, e-mail. Só que a gente sabe que isso daqui é redundante. Então a gente deixa aqui e-mail. Beleza. Além do que a gente vai criptografar, vírgula, a gente tem que passar ali uma secret key, que vai ser uma chave que o banco de dados vai ter, o back-end, na verdade, ele vai ter, que ele vai usar para criptografar e gerar esse nosso token. Ele vai pegar essa informação e vai criptografar. Só que esse valorzinho daqui, a gente pode criar uma chave secreta e essa chave a gente pode colocar aqui, ó. Vai ser o nosso Access Token Key, que a gente vai gerar o nosso Access Token aqui. E o que vai ser essa nossa chave, ó? Dá uma batida no teclado aí e beleza, você tem ali a sua chave. Por quê? Isso aqui é único e ninguém tem acesso a isso daqui. Só você ali nas suas variáveis de ambiente. Beleza? Aí eu vou pegar essa informação daqui, ó, vírgula, coloquei ali, Access Token Key. Show de bola. Vou passar aqui, ó, meu Access Token Key. Show. Vírgula. Que mais? Aqui são os meus options. E a gente pode colocar o nosso expires in, por exemplo. E aqui eu coloco 15M. Mzinho, que vão ser 15 minutos aqui. Então o que eu estou fazendo? Criando um token com JWT de quais informações? Essas aqui. Esse daqui é o que eu estou usando para criptografar essas informações. É a minha secret key. E ele vai expirar em 15 minutos, eu estou guardando ele aqui. E lógico, eu tenho que retornar isso daqui, ó. Aqui, na verdade, eu não quero fazer isso daqui, é só se ele não for. Então, se for diferente ou isso daqui for diferente, e aqui eu estou usando a barra vertical, que eu tenho que usar o ASCII, que é o Alt 124. Alt 124, que aí ele faz a barra vertical. Se ele for diferente, aí ele cai nesse caso daqui. Que ele vai chegar aqui, eu nem preciso, só posso colocar aqui, ó. Ele dá um return, e-mail sem inválidos 403. Caso contrário, ele vai cair aqui, e aí sim a gente dá um res.json, que a gente coloca o nosso token, a gente só coloca o token, beleza. Aí ele vai devolver o token ali como resposta.
Então, isso daqui vai gerar um token para aquele usuário e a gente vai receber essa resposta daqui. Vamos ver o que a gente faz com a resposta aqui no login. Então, a gente dá um console log response.data, que vai ser o nosso token 2 pontos, sei lá o quê, e a gente vai navigate para o saudação. Vamos chegar aqui, vamos voltar lá para o login, vamos colocar lá. Primeiro, vamos colocar um errado, né? abc@123.com e aqui abc123. Deu errado ali porque, olha lá, deu um 403, tá ali um forbidden. Então ele não conseguiu pegar isso daqui. Deu erro ali no que a gente estava fazendo. A gente pode colocar um alerta também, então, para o usuário. Alert. E-mail ou senha inválidos. Mesma coisa que a gente tinha ali. Então, beleza. Tento logar aqui com informação errada. E-mail sem inválidos. Beleza. E aí, se a gente joga aqui certinho, login, beleza. E a gente recebe ali, ó, token. Recebemos ali o token do jeito que a gente deveria. Beleza. Então, na verdade, o que eu quero daqui é response.data.token. E onde é que eu quero guardar essa informação? No local storage. Local storage.setItem. E eu coloco o parzinho de chave e aqui o valor. Token vai receber isso tudo daqui. Beleza. E isso aqui eu posso tirar. Então ele fica dessa forma e depois vai para o saudação. Então, isso tudo aqui a gente já criou o nosso token. Então, primeiro, tem que voltar aqui, né? Porque eu não tenho nada, ó, application. Ele não criou ainda. Então tem que ir lá no login. Login. Faço ali o meu ABC. Opa, copiei errado. Ah, eu não copiei o ABC. Vou escrever de novo. ABC, 123.com. Ctrl A, Ctrl C, ABC123. Fazer login, já temos o nosso Access Token. Perfeito. E agora, o que a gente tem que fazer? Qual que é a outra parte? Eu tenho que validar. Toda vez que eu entrar nessa página, eu tenho que mandar uma requisição lá para o meu back-end para ver, ó, esse token daqui, primeiro, ele é válido? Tem um token? Se tem um token, eu tenho que ver se ele é válido. Se ele for válido, beleza. Se não for válido, a gente redireciona lá para o login. Então vamos fazer exatamente isso. Então vamos lá. O que a gente vai precisar pegar? A gente vai precisar criar um endpoint que vai receber essas informaçõezinhas ali. Na verdade, a gente não vai enviar nenhuma informação. Eu só vou colocar o nosso token na requisição para a gente poder verificar isso daqui. Vai ficar um app.get, que ele vai receber esse get lá do /API /validação, por exemplo. E aqui o que a gente vai ter? O rec res. E lá dentro o que a gente vai fazer? Primeiro, const out header, que vão ser as authentications que estão lá no header, que vai ser igual rec.headers, e aqui lá a gente vai ter um objeto, ó, the request headers object, beleza? Aí dentro desse objeto a gente vai ter a chave authorization, beleza? Aí aqui eu quero fazer o quê? Dentro do authorization, como é que eu vou enviar isso daqui? A gente geralmente manda lá no... a gente vai mandar um objeto de opção lá dentro do Axios, quando a gente estiver dando esse get, que vai ser o headers. Aí a gente vai falar para ele, o authorization, vai ser o authorization, que vai ser igual a uma chavezinha, vai ser, por exemplo, bearer, e aqui a gente vai ter o nosso token. Ele vai ser dessa forma aqui, mais ou menos, vai ser a estrutura dele. Então, isso daqui que vai estar dentro do authorization, beleza? Então ele vai pegar esse texto daqui. Eu só quero token, eu não quero bearer. Então eu quero pegar isso daqui, eu quero dividir esse texto em 2 pelo espaço e pegar esse valorzinho daqui. Então a gente faz assim, ó, const token. Vai ser igual ao quê? Auth header, só que ele tem que existir. E se não tiver nada aqui? Pode não ter nada. Então a gente pode fazer o seguinte, auth header, e aqui é um macetinho, ó. Eu junto com os dois e eu faço exatamente o que eu quero. Porque se isso daqui existe, ele tem que existir os dois. Se existirem os dois, ele vai pegar o valor que está aqui. Se não existir, isso daqui vai ser igual a falso, não vai ter nada aqui. Então, authHeader.split por espaço, e aqui eu quero pegar o segundo valor. Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1. Beleza? Então, ó, se não tiver nada no header, isso daqui vai ser falso. Se tiver, ele vai pegar esse valorzinho daqui. A gente já pode fazer uma validação também, né? Pode fazer assim, ó. Se não tiver token, a gente dá um return res.status 403.json, e aqui a gente coloca lá a mesma coisa que a gente estava. E aqui, na verdade, é não autorizado. A gente vai colocar
não autorizado. Beleza. Aqui a gente foi só para exemplificar. Agora não. Imagina que exista o token. O que a gente tem que fazer? Um jwt.verify. E aqui dentro a gente vai ter bastante coisazinha que ele vai passar para a gente. Primeiro, o que ele tem que verificar? O token. Segundo, aqui ele já te dá token secret or public key, access token key, que a gente vai cruzar com aquilo que a gente usou para criar, né? Que a gente usou para assinar ali. E aqui, por fim, ele vai dar a nossa funçãozinha, que ele vai ter o erro, se tiver algum erro, e se não tiver, aqui vai ter o e-mail, que é o que a gente passou ali daquele usuário, né? Beleza. Se tiver algum erro, o que a gente tem que fazer? Se tiver algum erro, a gente vai colocar ali um return, mesma coisa, não autorizado. Caso contrário, ou seja, se ele chegar aqui, o que significa que tem alguma coisa ali? Então a gente pode colocar ali res.json e a gente pode colocar message acesso autorizado. Beleza, tá tudo ali direitinho. Se quiser mandar o e-mail também, dá para mandar ali o e-mail do usuário, a gente consegue mandar nesse objeto. Mas essa seria a estrutura ali do Verify. Como eu falei lá no início para vocês, tem tudo na documentação. Mas eu tenho o token, qual é a chave que eu vou usar e aqui uma funçãozinha, que ele vai tentar fazer essa validação. Se der erro, ele vai cair aqui. Se não der erro, a resposta ali do que ele está validando nesse token vai cair nisso daqui. Se no token você não tivesse só um e-mail, se tivesse um usuário inteiro, isso aqui fosse um objeto, beleza. Um objeto stringify, vai estar tudo aqui, você consegue passar essa informação ali também, beleza? Então agora a gente tem que usar isso daqui, essa nossa API validação. Vamos lá, no saudação, a gente chega aqui, vou minimizar essa função, e o que a gente quer fazer agora? Eu quero fazer essa requisição para ver se eu posso antes de carregar isso daqui tudo. Então como é que a gente vai fazer essa nossa requisição? De uma forma bem parecida com isso daqui, só que agora a gente vai import Axios from Axios. A gente vai também o use navigate, a gente vai usar ele, que nem a gente tinha usado lá no login, const navigate igual a use, navigate, beleza. E aqui a gente pode usar direitinho. Const response igual await axios.get, qual que é, para onde é que ele vai mandar? É basicamente isso aqui, né? Ctrl C. Só que aqui a gente vai ter um validação. Beleza. Só que aqui a gente tem opções que a gente vai mandar. Então a gente vai ter o nosso headers. Então a gente vai mandar aqui informações com a nossa autenticação. Vai ter o headers e aqui dentro a gente vai colocar lá o nosso authorization, que vai ser o bearer e aqui o nosso token. Só que onde é que ele vai pegar esse tokenzinho daqui? Token. Esse tokenzinho, ele vai ter que pegar de algum lugar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar lá no const token igual a local storage.getItem token. E aqui eu tenho que ver. If token, se não tem o token, o que eu quero fazer? Ó, tudo isso aqui que eu estou fazendo já podia estar dentro de uma funçãozinha, né? Const validar usuário, por exemplo. Beleza, joga isso aqui para cima, alt setinha para cima, async, porque a gente tem o await ali. Beleza, o que ele deu problema aqui? Ah, tá, porque eu não coloquei nada aqui. Por exemplo, beleza. Só para a gente ter alguma coisa. Se não tiver o token, o que a gente vai fazer? Navigate, eu vou jogar a pessoa no login. Beleza, é isso aqui que eu vou fazer. Não tem o token, ela não pode estar ali. Beleza. Agora sim, a gente vai fazer ali a nossa requisição. Então ela só faz se tiver algum token. Jogo aqui para cima. Tá lá o bearer token direitinho. Quando eu tiver ali a minha resposta, o que eu quero fazer? Vamos lá. Quais são as minhas opções da API validação? Eu posso receber um res 403 ou um 200. Então se tiver um status de 403, eu sei que eu não estou autorizado. Então isso aqui, ó, deu certo. Não deu algum tipo de erro, mas ele chegou aqui. Então a gente pode chegar if response.status é estritamente igual a 403, a gente pode fazer a mesma coisa. Navigate, ele não está autorizado ali. Beleza, a gente pode colocar inclusive, agora eu vou colocar assim, alert, acesso não autorizado. Beleza.
E aqui, se der algum tipo de erro, a gente pode colocar a mesma coisa, né? Mesma coisa que a gente tem aqui, os dois. Ctrl C, Ctrl V. A gente pode colocar no console log, error, se for o caso. E a gente coloca ali, só pra gente ter o error. Se a gente precisar dele, que o console.log é mais pra gente ver e aqui é mais pro usuário ver. Então, beleza. Se o response.status for isso daqui, ele vai chegar aqui dessa forma. Se não for, o que a gente quer fazer? Beleza, a gente só dá um console.log para ele. A gente pode chegar aqui, ó, else. A gente pode dar um console.log e a gente pode chegar com o acesso autorizado. Beleza. E aí, se quiser pegar a informação ali do usuário também, pode colocar, por exemplo, colocar aqui com template string, e aqui a gente pode colocar response.data.email, que é o que a gente tinha mandado ali de informação. Beleza, então ele pode fazer dessa forma aqui. Então o que ele está fazendo? Vamos recapitular. A função validar usuário, que não está sendo executada, né? Só o que a gente escreveu, vai buscar o local storage, o token. Não tem token, sai dali e vai para o login. Tem token, ele vai entrar, vai mandar o token com uma autorização lá naquele get. Beleza, aí vai receber lá a resposta ali bonitinho. Se for 403, não autorizado, alertazão na tela, e a gente pode navigate para o login. Ou a gente pode simplesmente, aqui ó, eu nem dou alerta, ele só não tem token, saiu dali. Aqui deu algum problema ali na validação. Então beleza, ou ele realmente não achou o token, que é algo que ele tenta aqui fazer também, ó, não recebeu um token no header, ou ele verificou e deu errado. Show de bola. E depois vai para o login. Se não, acesso autorizado, e aí ele mostra a tela direitinho. E se der algum tipo de erro, mesma coisa. Vai mostrar ali pra gente. Show! Só que tudo isso daqui, essa validação de usuário, tem que acontecer quando? Assim que a página for carregada. E aí, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Validar usuário? Poderia. Só que a forma correta de fazer isso? Não. Por quê? Porque como é que o React funciona? Ele monta e desmonta os componentes toda vez que tem atualizações de variáveis de estado. E alguns outros momentos ele atualiza também. E o que ele faz? Quando ele monta e desmonta o componente, ele executa tudo de novo. Então ele vai fazer essa validação do usuário várias e várias vezes. Só que não faz sentido ele fazer isso daqui. Eu quero fazer isso apenas quando a página o componente for montado pela primeira vez. E aí por isso que a gente usa o useEffect. UseEffect faz exatamente isso. Ó. Coloco aqui uma funçãozinha que ele vai executar. Qual vai ser a funçãozinha que ele vai executar? Isso aqui. Tudo isso que a gente tinha criado. Então, ele vai executar isso. Só que aqui, ó, deixa eu até minimizar isso aqui para ficar bem claro como é que vai ser, ó. Essa é a função que o useEffect vai executar quando o componente for montado, vírgula, e quando as variáveis que estiverem dentro desse array, dessa minha lista, forem alteradas. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, toda vez que eu alterar a variável nome, ele vai executar isso aqui de novo. E a gente poderia criar algum tipo de validação para toda vez que alguma coisa muda, ele checa de novo para ver se aquele usuário realmente ainda continua validado, se já expirou alguma coisa do tipo. Beleza? Então aqui ele vai executar isso apenas quando o componente for montado e depois ele vai ficar atualizando, não vai fazer de novo, porque não precisa. Beleza. Vamos chegar aqui, ó, F5. Ah, ele já fez a nossa validação, ó, acesso autorizado. Show de bola. E aqui, e-mail, só isso aqui que não ficou legal. Object.email. F5. abc@123.com. Acesso autorizado. Show de bola. Vamos tirar o nosso token aqui, ó. Tirei o nosso token. F5. Acesso não autorizado. Você não pode entrar nessa página. Acesso não autorizado, que ele executa 2 vezes. E aqui foi lá no nosso login. Beleza. Qual que é o problema que tá tendo aqui no login? No routes matched location saudação /login. Naviguei. Ah, tá. Eu coloquei login assim, não /login. Dei mole. /login. Por isso que tinha dado o errozinho ali. Saudação. Entrou. Não pode. Você não pode acessar isso daqui. Beleza. Acesso não autorizado, porque ele executa 2 vezes ali. Show de bola. Ou a gente pode simplesmente tirar isso daqui. Não vai ter acesso não autorizado. Não pode. Você sai dali. Vamos lá. Saudação. Pum. Não pode. Você não vai entrar ali. Vamos colocar aqui, abc@123.com, 123abc, que tá errado, é abc123. E-mail sem inválidos, não vai entrar. abc123, login, beleza, sessão, acesso autorizado, por quê? A gente criou o token, ele acessou ali direitinho, ó, dou um F5,
o token é permanente. Permanente não, 15 minutinhos ele vai ficar aqui, mas tá lá, o acesso fica autorizado direitinho. Então posso abrir isso aqui numa outra guia, continua aqui na seção daquele usuário, enquanto existir aquele token, ele pode acessar essa rota protegida e fazer ali o que ele quiser. Mas se ele perde essa autenticação, ele volta lá para o login e vai precisar refazer. E agora sim a gente deu uma rebuscada nisso daqui. E como eu falei para vocês, dá para rebuscar ainda mais. Lá dentro do server a gente consegue, ao invés de fazer usuário e senha, uma lista de usuários aqui mesmo. E aí a gente pode encriptar e deixar criptografar isso daqui usando o bcrypt, por exemplo, que a gente criptografa a senha, armazena ela de uma forma criptografada e depois compara, mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente cria a criptografia e depois a gente vai lá e verifica. Então a gente vê se ela está batendo, se faz sentido isso daqui. E aí a gente pode fazer isso, pode vincular com um banco de dados para ter uma lista de usuários, tem infinitas possibilidades, mas eu preciso saber o que vocês querem. Se você chegou até esse momento da aula, lembra, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho e você é obrigado a colocar nos comentários hashtag 12%, hashtag somos 12%, porque de 100 pessoas que começam a assistir a aula, 12 chegam nesse momento aqui agora e você faz parte desses 12, então eu quero o hashtag 12%, somos todos 12%, somos 12%, coloca aí, espero que você tenha gostado, tenha deixado um comentário do que você quer ver além disso daqui pra gente continuar e eu te espero numa próxima aula.